Olá amigos da Voz América, hoje é sexta-feira, hoje é dia 22 de maio, é dia do Washington fora de horas, aqui eu sou Álvaro Lúger Andrade e vamos viajar pelo mundo das notícias nos próximos 30 minutos, é um prazer estar consigo aqui nesta sexta-feira, estamos a terminar mais uma semana, vamos na nossa nona semana de confinamento aqui nos Estados Unidos. E já como sabem, a Washington fora de horas é apresentado a partir das casas de todos os integrantes da redação da Voz da América. Hoje estou aqui e vamos viajar pelo mundo das notícias. Vamos colocar aqui em debate, será que poderá haver um terceiro mandato para João Lourenço em sede de revisão da Constituição? A pergunta vai ser lançada também em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República disse que se o antigo ministro das Finanças fosse transferido, extraditado para os Estados Unidos, ele podia ser libertado. Atualizaremos os dados da coronavírus e na Guiné-Bissau termina o prazo dado pela CDAO ao Presidente da República para nomear um novo governo. E aqui nos Estados Unidos, se houver uma segunda onda, será que o Presidente americano vai fechar o país? É uma questão que vamos ver mais à frente. Também falaremos sobre a violência no Sudão do Sul, igualmente sobre pós-eleições no Burundi e muito mais, bem como a situação de alguns refugiados na ilha de Malta. E lembrando que queremos sempre que nos envie aí as suas opiniões sobre como está a enfrentar o estado de emergência, se é que está ainda em curso na cidade onde mora ou no país onde está, e também como está esse regresso à normalidade. Teremos um novo normal? Vamos regressar à normalidade antiga. São assuntos que deixamos aqui no ar, lembrando que esta é a Voz América, logo mais a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde. Estaremos na rádio Ondas Curtas, Onda Média e também afiliadas nos diferentes países de língua portuguesa através da internet voaportugues.com. Lançamos aqui a questão que eu vou deixar para os internautas, particularmente os de Angola. Tem havido uma onda de presidentes a estender os seus mandatos presidenciais. Ainda termina agora no Burundi, por exemplo, o terceiro mandato do presidente Pierre Nkurunziza. Ele tinha 2 mandatos, mas estendeu para um terceiro mandato em 2015. Houve muita violência depois dessa decisão dele. No Gabão também aconteceu, no Ruanda aconteceu. O presidente Paulo Kagame pode ser reeleito até 2034, já está há 20 anos no poder. E Angola, o presidente João Lourenço constituiu na semana passada uma comissão para a revisão da Constituição da República. Não se sabem agora os termos dessa revisão, mas será que a criação dessa comissão poderá abrir portas para o aumento de um terceiro mandato para o Presidente da República de Angola? O debate tem acontecido em alguns círculos políticos em Luanda, inclusive junto do partido no poder, o MPLA. Ontem, na nossa emissão da rádio, trouxemos uma reportagem sobre isso, que pode ser ouvida e também lida na nossa página voaportugues.com. E eu deixo então aqui esta pergunta, os nossos internautas podem responder e vamos interagindo então durante esta emissão. Analistas ouvidos pela Voz América ontem descartam esta eventualidade, mas qual é a opinião dos nossos internautas? Ainda em Angola, agora quanto às consequências da Covid-19, principalmente no campo da economia. Empresas estão a fechar as portas, milhares estão a ser despedidos. Na quarta-feira, na nossa agenda africana, analisamos com o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, a situação das empresas. Ele disse que é uma hecatombe diária, há mortes diárias de empresas, fazendo uma analogia com a questão da Covid-19. Agora o governo angolano lançou um programa de ajuda, ronda os 500 milhões de dólares. Até agora, mais de 120 empresas começaram já hoje a assinar memorandos de entendimento com o governo de Luanda para ceder ao crédito da linha de financiamento de alívio económico aprovado pelo governo devido à Covid-19. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, Anito Agostinho, revelou que das mais de 1.900 empresas que se candidataram para a compra dos produtores nacionais, 120 já foram apuradas. Esse programa visa essencialmente dar um crédito a empresas que vão comprar produtos de produtores angolanos e assim poderem não só promover a produção nacional, também fazer circular a economia. O governo angolano tem disponível uma linha de crédito no Banco de Desenvolvimento de Angola de 17 mil milhões de kwanzas, cerca de 33 milhões de dólares, apenas para financiar a compra
dos operadores do comércio e distribuição dos produtores nacionais de produtos como milho, mandioca, trigo, arroz, açúcar, couve, batata, entre outros. Portanto, as empresas começaram já a assinar um protocolo nos próximos dias, deverão começar por ter acesso à linha de crédito. Mudando de assunto, vamos para a política agora na Guiné-Bissau. Os partidos guineenses não chegaram a um acordo para uma saída conjunta ou consentânea da crise em que se encontra o país, nomeadamente quanto à formação de um governo. Ontem houve reuniões na véspera do prazo que termina hoje, dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, ao presidente Umaru Sissoko Embalo para apresentar um novo executivo. O PSGC, o partido mais votado das eleições legislativas de 2019, mas que foi afastado do governo em fevereiro por Embalo, convocou os partidos ontem para um encontro na sede do Parlamento, mas não houve acordo. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, MADEM G15, principal apoiante de Embalo, e o segundo partido mais votado nas eleições do ano passado, rejeitou a proposta do PSGC, que classificou de incongruente. A vice-presidente do Partido da Independência, Odete Semedo, afirmou por seu turno que o Presidente da República não pediu ao partido que forme um governo, mas tão somente que ajudasse na procura de uma solução. A antiga ministra alegou que o partido, que tem uma maioria, podia ter dito que tem uma maioria confortável no Parlamento e solicitar a reposição do governo, deposto em fevereiro, mas disse que não o fez, esperando que o Presidente da República cumpra o seu papel. Por seu lado, o Primeiro-Ministro e líder da APU-PDGB, Nuno Gomes Nabian, reafirmou existir uma maioria parlamentar suportada pelo MADEM G15, pelo PRS e pelo APU-PDGB, através de um acordo de incidência parlamentar e que espera que o Parlamento aprove o programa do seu governo. Em determinados círculos políticos, admite-se que o Presidente da República deve pronunciar-se hoje e poderá convidar ao MADEM G15 para formar um novo governo com o que é chamado agora como uma nova maioria que poderá manter o atual governo Nuno Gomes Nabian. Vamos ver os desenvolvimentos hoje. Acompanhe a nossa página voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Vamos ter desenvolvimentos e, logicamente, na nossa emissão de rádio logo mais à frente. Em Moçambique, há boas notícias. Fatura da luz baixa 10% a partir do mês de junho. Quem não quer uma boa notícia como esta? É o que decidiu o governo moçambicano e foi anunciado hoje pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayana, no Parlamento. Ele disse que a partir de junho a tarifa vai baixar 10% para todos os clientes. Isso vai custar ao Estado cerca de 68 milhões de meticais, também a empresa Eletricidade de Moçambique. Temos já vários internautas que estão aqui a acompanhar o Washington Fora de Horas. Vou lá ver então alguns que já estão. Deixe-me recuperar talvez outra forma de chegar lá e até ter aí a opinião dos nossos internautas que estão a acompanhar aqui o Washington Fora de Horas. Lembrando que queremos que deem as suas opiniões sobre temas que já lançamos. Por exemplo, um tema que falamos sobre um eventual terceiro mandato de João Lourenço em Angola. Estamos em sede de revisão constitucional, desconhecem-se por agora os termos dessa revisão, apenas o debate já está a acontecer em alguns círculos políticos de Angola. Então a pergunta é, será necessário estender o mandato do Presidente? Será essa viabilidade boa para Angola? Nós temos uma reportagem na nossa página, já ontem, apresentada na nossa emissão de rádio, em que vários jornalistas diziam que não, essa é uma questão que está fora de questão, mas deixamos aí então para que os nossos internautas possam deixar aí a sua opinião. Vou aqui recuperar então alguns comentários que estão a chegar. Este é um programa interativo da Voz da América, Washington Fora de Horas. Lembrando que todas, de segunda a sexta, estamos neste mesmo espaço, a partir da casa de cada um dos colegas da Voz da América, considerando que continuamos em confinamento e assim vai durar ainda algum tempo. Temos aqui, quem está a dar aqui um alô, temos o Pinto Iguiti Story, diz estamos ligados, eu Dino Lu, também o Boa Tarde, diz Quintino Danfa, Macmadi Baldaúd de Quelimane, Moçambique, Elias Sam diz boa tarde, Manuel Araújo diz se há tanta certeza assim, por tanto esforço em trazer Xanga a Moçambique. Como diz a sabedoria popular, quem não deve, não teme. Vou agora mesmo regressar à questão do Xang, aqui Manuel Aranjo, Lilis Mota da Silva também está presente, várias pessoas lá
a comentar, e mais uma vez o MPLA que era um ditador, escreve António J. Brazão. Vítor Pape diz: alô, Washington fora de horas, atento às notícias de Maputo. Tony Martins está ligado em Moçambique. Markel Michel Nassar está em Canadá, em Yukon. Paulo Tomás Domingos em Angola. Beles Ximenes Belito. Também temos vários outros. Mateus Fernando comenta a notícia da Guiné-Bissau que acabamos de dar. Diz que o PSGC sempre vem com mais um truque. Aí está, portanto, a opinião dele, o Mateus Fernando. O Wakar Baio Bangura, que está em Portugal, diz: sou da Guiné-Bissau e acompanho todos os dias. Engels, pensador ligado a partir de Angola. E temos vários outros aqui que estão a acompanhar o Washington Fora de Horas. Como sempre, pedimos que deixem os seus comentários sobre temas do dia a dia. Vamos então para Moçambique, a questão das dívidas ocultas, o envolvimento do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, volta a estar no centro do debate no Parlamento. Na quarta-feira e na quinta, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bucilli, esteve no Parlamento a apresentar o relatório sobre a situação processual e penal da Justiça, aliás, no seu todo, em Moçambique. E ontem, ao ser questionada pelos deputados, a Procuradora-Geral da República voltou a apontar os dedos aos Estados Unidos, depois, na quarta-feira, ter acusado a Justiça americana de não cooperar nas investigações em curso sobre o caso das dívidas ocultas. Bucilli afirmou que se o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, considerado o pivô das dívidas ocultas, for extraditado para os Estados Unidos, como pedem as autoridades americanas, ele será libertado. Tanto Moçambique como os Estados Unidos, recordo, pediram a extradição de Chang, que se encontra detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018. Ela afirmou, e cito: se a decisão for no sentido de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, o mesmo poderá ser restituído à liberdade. Fim de citação. Ela recordou ainda que um tribunal de Nova Iorque decidiu em dezembro que a justiça americana não tem jurisdição sobre o caso das dívidas ocultas, em referência à absolvição do empresário libanês Jean Boustany. A procuradora reforçou que a decisão pode não ser diferente da tomada no caso precedente referente a Jean Boustany, peça-chave de todo o processo de endividamento e desvio dos valores em causa. Fim de citação. Recorde-se que, frente às acusações da Procuradora-Geral de que os Estados Unidos não têm colaborado com as investigações em Moçambique, a Embaixada Americana em Maputo, contactada pela Voz da América, afirmou, e cito: o governo dos Estados Unidos não comenta publicamente as comunicações com governos de estrangeiros sobre questões sobre investigação, incluindo a confirmação ou negação da própria existência dessas mesmas comunicações. O porta-voz David Feldman sublinhou, no entanto, que os Estados Unidos da América estão comprometidos com o combate à corrupção e à impunidade. Fim de citação. Muito mais na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. E a propósito das redes sociais, vamos ver então o que é que está trending por aí. A Mayra já fez a aparição dela aqui com o que está a marcar esse dia de hoje. Vamos ver se... Parece que ainda não tenho os trends. Pensei que eu tinha já os trends aqui. Não tenho, mas vou ter. Daqui a pouco já está. Está aqui os trendings, o que está a marcar as redes sociais nesta sexta-feira. Vamos começar por dizer que hoje é o Dia Internacional para a Diversidade Biológica. E sobre isso, também em todas as redes sociais, nas mensagens, nos jornais, nos portais de informação, está um extrato da mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ele diz, e cito: à medida que invadimos a natureza e esgotamos os hábitos vitais, o número crescente de espécies está em risco. Isso inclui a humanidade e o futuro que queremos. Fim de citação. Era António Guterres, nesse Dia Internacional para a Diversidade Biológica. YouTube. Hoje começamos pelo YouTube, onde o videoclipe do rapper 6ix9ine atingiu já 214 milhões de visualizações em apenas uma semana, um pouquinho mais do que a minha música, não é? A música chama-se Guba e o vídeo foi gravado em casa dele durante o seu confinamento, algumas semanas depois do rapper ter sido libertado da prisão federal de Manhattan, onde cumpria uma pena de 2 anos. Portanto, encontrou uma forma de passar o confinamento não na cadeia, mas agora em casa. No Facebook, os fãs do herói da banda desenhada Batman estão em êxtase devido à possibilidade do regresso do ator americano Ben Affleck à Liga da Justiça. A publicação do perfil DC and Marvel Comic Book
sobre o tema valeu mais de 5.000 reações e cerca de 400 comentários nas últimas 24 horas. O mundo das redes sociais aí, portanto, o que está a marcar esta sexta-feira. Regresso logo mais com o Twitter e também com o website da Voz da América. Continuamos com notícias e vamos para Cabo Verde, onde cerca de 75% das entidades sob fiscalização e controlo do Tribunal de Contas não apresentaram contas de 2018, revelou o presidente daquele tribunal, João da Cruz Silva, disse à agência de notícias Infopress que do relatório de atividades de 2019, pronto para ser entregue no Parlamento, consta que 88 das 249 entidades obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas não o fizeram, estando agora sujeitos a processos de multa. De entre as entidades incumpridoras estão as administrações diretas do Estado, municípios, associações de municípios, embaixadas e consulados, empresas públicas e até escolas secundárias, entre outras entidades. Notícias que marcam a atualidade. Deixem-me ver se há alguma coisa que acaba de acontecer ou acaba de ser notícia. Em Cabo Verde, mais 6 novos casos de Covid-19, aumentando para 362, todos na cidade da Praia, na Ilha de Santiago, onde é o epicentro da doença e é a única ilha que está sob emergência ainda. Atualizando a questão da Covid, vamos para Angola. Registrou mais 2 novos casos de infecção ontem e levando para 60 o número total de doentes oficialmente no país. Até agora houve 3 óbitos, 18 recuperados e 39 ativos, internados e clinicamente estáveis, contabilizando 32 casos de transmissão local, casos esses que estão a preocupar as autoridades angolanas. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos, 1.109, é o 7º da CDAO. Cabo Verde, apesar de ter visto aumentar casos de doença, no entanto, as autoridades dizem que há mais recuperados do que casos ativos neste momento no país, o que é uma boa notícia. Em São Tomé e Príncipe, o hospital de campanha oferecido há mais de um mês pela Organização Mundial da Saúde começou a receber pacientes com Covid-19 ontem. Nesta primeira fase, a referida infraestrutura foi instalada com uma capacidade para 50 camas. Moçambique mantém os 147 casos e uma morte de ontem. O Brasil, o terceiro país com mais casos em todo o mundo, 312.000, registrou até ontem 20.112 mortes, das quais, aliás, 1.188 apenas ontem. Apenas os Estados Unidos têm mais mortes por dia do que os Estados Unidos, que o Brasil, cerca de 1.400 nas últimas 24 horas. Em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 332.870 pessoas e infectou já mais de 5.100.000. A África tem até hoje 3.095 mortes, enquanto os casos já ultrapassaram os 100.000. Estados Unidos, centro da epidemia, mais de 1,5 milhão de casos, 90... Deixe-me atualizar aqui o número de hoje, digo daqui a alguns segundos qual é a situação hoje aqui nos Estados Unidos, qual é a última, tínhamos dados de ontem, mas já temos aqui com certeza dados de hoje no coronavírus nos Estados Unidos, enquanto o presidente Trump anunciou ontem em Detroit, Michigan, que não vai fechar o país frente a uma iminente segunda onda, ou se houver segunda onda do novo coronavírus, principalmente na altura do inverno, lá para outubro, outono, inverno, outubro e novembro. Ele disse que não vão fechar, mas que vai-se continuar a combater, mas o país não voltará a fechar como aconteceu agora, embora os 50 estados, quase todos já regressaram, embora com algumas restrições, e em algumas cidades de alguns estados ainda continuam fechados. Estados Unidos tem 1.577.000 casos até hoje de manhã, agora se o número exato, 94.729 mortos. Os Estados Unidos pode chegar aos 100.000 mortes dentro de sensivelmente uma semana ou até menos, regressando à afirmação do presidente Trump ontem, aliás, ele disse: vamos apagar os incêndios, nós não vamos fechar o país. Ele reiterou que o país deve começar a reabrir as atividades. Uma boa notícia de combate ao coronavírus vem do Senegal. Pesquisadores daquele país testam um kit para a detecção da Covid-19 que pode custar apenas $1 e que apresenta um resultado fiável em 10 minutos. A expectativa é que o teste possa estar disponível para distribuição no continente africano até junho, caso for aprovado. O kit
deve ser fabricado no Senegal e no Reino Unido. Não há necessidade de um laboratório muito equipado, é um teste simples, que pode ser feito em qualquer lugar, afirmou Amadou Sall, diretor do Instituto Pasteur de Dakar, capital do Senegal. Até 1000 testes podem ser analisados por dia e 4 milhões produzidos por ano. Até agora, em quase todos os países, o diagnóstico é feito através de uma técnica chamada PCR, que detecta sequências do RNA no vírus, algo caro e que demanda tecnologia de ponta, e nem todos os países têm. Vamos ver se o Senegal irá disponibilizar esta tecnologia aí a todos em breve, para se ter essa boa notícia aí à mão, um kit que permite detectar, a custo de $1 apenas, detectar coronavírus em 10 minutos. Vamos ver que mais temos aí de comentários. Temos muitos comentários agora de pessoas que estão a dar as suas opiniões. Por exemplo, tem um Francisco Melo Chanja, diz: Angola vive hoje um novo ambiente político, a população angolana é maioritariamente jovem, existe uma franja considerável da juventude que se apresenta gastada com o partido no poder. Uma possível alteração da Constituição neste sentido poderá provocar grandes convulsões sociais e não é saudável para a reconstrução da sociedade angolana. Obrigado, Francisco, pela sua opinião. O Samuel Adams diz: sou da Guiné-Bissau. Se continuarem trabalhando com esse profissionalismo, disposição e dedicação, é seguro que o futuro de todos será brilhante. Acho que os nossos dirigentes africanos vão aprender convosco. Parabéns, bom trabalho. Abubakar Baio Bangura diz: os políticos guineenses só pensam em interesses pessoais, não comuns, é por isso que até agora não houve nenhuma colaboração entre as diferentes partes. Portanto, a opinião de vários internautas, assim nós gostamos, que deem as suas opiniões, que o Washington Fora da Dose é um programa interativo, não é uma apresentação de notícias apenas. É o que está a acontecer na lusofonia e também no mundo. Paulo Tomás Domingos diz: Parlamento angolano aprova a proposta de lei de alteração à lei de bases da produção civil. Iniciativa do Poder Executivo tem como objetivo alterar a denominação Lei de Base da Proteção Civil. Obrigado por esta informação que acaba de chegar. Esse assunto está em discussão há tempos no Parlamento, mas já foi aprovada. Temos, portanto, outras pessoas que estão ligadas, mas continuem a deixar as suas opiniões. Enquanto vou regressar aí ao que está a marcar as redes sociais, vou agora para o Twitter. No Twitter, um dos assuntos mais populares de hoje é a notícia da queda do avião em Karachi, que ia avançar agora mesmo, 107 pessoas a bordo. Não há informação ainda do número de vítimas. No campo da política americana, há milhares de tweets sobre Joe Biden, o candidato democrata à presidência, ter pedido a Amy Klobuchar para submeter ao processo de investigação para ser a sua candidata a vice-presidente. Joe Biden ainda não escolheu uma candidata, já confirmou estar a considerar uma mulher, mas tem pelo menos uma dezena de possíveis candidatas. Esta informação saiu aí, com certeza Biden não queria, mas saiu e está no Twitter. E no website da Voz da América, as reportagens têm causado maior interesse entre os internautas. Vão para os raptos em Moçambique, corpos abandonados em Oaxaca, na província de Cabo Delgado, e a questão da possibilidade de um terceiro mandato do presidente angolano. Portanto, tudo isto está na nossa página voaportugues.com. Quando terminar aí esta emissão pelo Facebook, pode ir então aí à nossa página e ver muito mais. Não se esqueça que estamos também no YouTube, no Twitter, no Instagram, sempre com informação de última hora. Continuamos com mais notícias. Vamos para o Paquistão. Um avião da companhia Pakistan International Airlines, que fazia ligação entre Lahore e Karachi, despenhou-se nas proximidades do aeroporto internacional de Jinnah, com 7 pessoas a bordo, revelou a autoridade da aviação civil do Paquistão. O acidente aconteceu quando o avião se preparava para aterrar em Karachi, no sul do Paquistão. Caiu numa área residencial. Não há informações sobre vítimas ainda. No Burundi, estamos em fase pós-eleitoral. Houve eleição na terça-feira. A oposição denunciou numerosas irregularidades nas eleições e disse que vai apresentar um pedido de impugnação às instâncias oficiais. A oposição fala da existência de vários importantes incidentes em todo o país que não possibilitaram a livre expressão da vontade popular. A imprensa local, citada pela Reuters, tem uma opinião diferente e diz que o processo de votação decorreu sem incidentes. Prossegue a contagem de voto nas eleições comunais, legislativas e da primeira volta das presidenciais. Participaram 5 milhões e 100 mil eleitores. As eleições presidenciais marcam o fim da era de Pierre Nkurunziza.
na direção do país desde 2005, depois de uma controversa reeleição em 2015, onde ele estendeu o mandato que eram de 2 mandatos para 3 anos, para 3 mandatos presidenciais, mergulhando o país numa crise política que provocou 1.200 mortos e o êxodo de 400.000 burundeses. Sudão do Sul, mais informações tristes de violência. Quase 250 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em ações de violência durante o fim de semana passado em Jonglei, no nordeste do país, afirmou hoje o porta-voz da principal força armada da oposição, Manaua Peter Garkut, que também é ministro de água no governo do Unidade Nacional, responsabilizou a tribo Murle por estar por trás da violência na cidade de Pieri. Jovens armados da tribo Murle atacaram zonas de Nuer numa rusga em busca de vingança por roubo de gado, afirmou o porta-voz da facção rebelde liderada por Riek Machar, antigo vice-presidente e atual vice-presidente do Sudão do Sul. A missão da ONU no Sudão do Sul declarou esta semana que a violência pode ser atribuída ao fracasso dos partidos políticos em chegar a acordo sobre a nomeação dos governadores de Estado, incluindo Jonglei, o que criou um vazio de poder que encorajou os envolvidos nos combates. Sudão do Sul, a ferro e fogo, portanto, 250.000 pessoas podem ter morrido no passado fim de semana no Sudão do Sul, o mais novo país do mundo. Infelizmente as notícias não são boas, há 300.000 pessoas ficaram também feridas. Regresso aqui ao nosso Facebook para ver quem tem mais, quem deixou algum comentário. Temos muitas pessoas aqui a acompanharem, mas não temos comentários. A Leocádia diz: olá, boa tarde, desde Paris, forte abraço. Também para si, Leocádia, forte abraço. Daniel Kalungango Xingui, ligado a partir de Angola. Obrigado por estarem aí a acompanhar o Washington Fora de Horas. Quero lembrar que logo mais vamos ter muitas informações na nossa emissão de rádio. 19 horas de Maputo, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde. Se estiver em Portugal são 17 horas de Portugal. No Brasil, 14 horas de Brasil. Se estiver também nos Estados Unidos, a partir das 13 horas, pode ver-nos através do nosso site voaportugues.com. Podem acompanhar através de ondas curtas, onda média, através do site voaportugues.com. Em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau com rádios parceiras, São Tomé e Príncipe através do nosso transmissor local, e em qualquer lugar pode também acompanhar através do nosso site. Vamos desenvolver vários temas, vamos continuar a acompanhar a questão do coronavírus e vamos desenvolver também hoje é dia de artes. O Amancio Miguel tem uma conversa com um jovem escritor guineense, as dificuldades em publicar e as dificuldades também em se afirmar como escritor na Guiné-Bissau. É a informação que nós vamos avançar logo mais no programa de artes. O avião que levava o corpo do ex-presidente da República de Guiné-Bissau para ser enterrado no país, Serifo Namajo, regressou a Lisboa com problemas mecânicos, portanto as cerimónias podem ser adiadas. Temos informação agora que, de última hora, São Tomé e Príncipe registra mais 11 infecções e aumenta para 269 o total de casos de Covid-19. Lembrando, no entanto, que na nossa página tem ainda muitas informações que pode acompanhar, voaportugues.com, assim como no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Quando terminar aqui esta emissão do Washington Fora de Horas, pode continuar a nossa página, vai encontrar uma infinidade de vídeos variados sobre o Covid-19, sobre política, sobre cultura, nesse Dia Mundial da Biodiversidade Ecológica. Portanto, agradeço que possa continuar ligado. Quero ainda lembrar que na nossa missão de rádio vamos falar de um assunto que tratamos muito no passado em Moçambique. O governo tinha aplicado taxas para a imprensa, taxas altas que ameaçavam a própria liberdade de imprensa, segundo jornalistas e organizações de imprensa. O governo decidiu anular essa decisão e, portanto, a revogação do decreto merece aplausos dos jornalistas em Moçambique. Temos uma reportagem sobre isso mais à frente na nossa emissão de rádio. Terminamos assim o Washington Fora da Hora de hoje. Parece que alguém entrou no último minuto. O Silvestre Soares diz boa tarde. Obrigado por fazer o melhor de vocês para manter os ouvintes e internautas informados. Muito obrigado por todos estarem aqui a acompanhar o Washington Fora da Hora. Eu sou o Álvaro Lugero Andrade. Uma boa semana a todos. Cuidem-se. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa.
Washington Fora de Horas regressa na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Enquanto isso, temos a nossa emissão de rádio, estamos no voaportuguês.com e nas redes sociais com VOA Português. A todos, um feliz dia, até já!